Família. Salve, salve família, satisfação imensa, um prazer inenarrável, mais um episódio do Pós-Plantão Podcast. É sempre a mesma entradinha, né? Mas eu tenho que falar que esse é o melhor podcast do Brasil. Né? A princípio somos o único também. Mentira, tô brincando, tem uma cacetada aí. Galera, muito prazer, muito bom estar aqui com vocês em mais um episódio desse podcast, que é uma inspiração para todos nós, inclusive. Nós vamos fazer um bate-papo, esse bate-papo vai ser bem legal, cara, porque é um cara que cresceu muito na vida, a custa de muito trabalho, e ele vai ajudar a gente, que a gente tá crescendo ainda, né? Se Deus quiser, um dia nós vamos ser grandes. Mas antes disso tudo, vamos lá, o pessoal que paga nossos boletos, nossos patrocinadores. Meu filho, a luz tá paga. É isso aí, pessoal, vamos sortear o... Não, os boletos estão pagos. Os boletos estão pagos. Os boletos estão pagos, pelo amor de Deus, não é possível que a gente vai ficar 3 meses devendo boleto, não. Vai, vamos. É isso aí, pessoal, esse episódio e esse programa só são possíveis graças aos nossos patrocinadores que nos acompanham desde o começo. Dentre eles, a Dom Virgílio Pizzaria, mais especificamente no app da Dom Delivery. Cadê a Dom Delivery? Aí, que está na lojinha do seu celular. É só ir lá, clicar e baixar o aplicativo da Dom Delivery, que antes que eu termine de fazer o anúncio dos patrocinadores, já vai estar na sua mão para você comer enquanto assiste o nosso episódio. Tem também o pessoal da Prev, Medicina Diagnóstica, o melhor diagnóstico por imagem para o seu diagnóstico e para a sua conduta. Temos também o pessoal da Guiepo, assessoria em iPad, iPhone, iPod, iFood, tudo que é tipo de iFood não tem, não. E para sua família. É só entrar em contato que eles vão fornecer o melhor produto com o melhor custo-benefício para você. Temos também o pessoal da COD, Clínica Ortopédica do Tocantins, a melhor clínica de aparelhos e profissionais de osteomuscular para o diagnóstico e tratamento da sua dor, seja ele qual for o seu diagnóstico. Temos também o pessoal, é lógico, da Formed. Se você quer dar uma turbinada no seu Instagram, se você quer dar uma turbinada no seu marketing médico, preenche o formulário que está aqui na descrição do YouTube, que eles vão entrar em contato com você para fazer a consultoria e dar aquela turbinada na sua carreira. E vai ficar top. Rapaz, eu comecei com a dor no ombro. Acho que é academia, velho. A gente que inventa esses trem de ir pra academia, por isso que eu falo, vá não, meu filho, vai não, ó, cervejinha. Fica como tá. Meu filho, satisfação, obrigado pela presença, pela audiência. E pela preferência. Você sempre aí sentadinho no seu lugar. Uma música, prazer enorme. Prazer. Obrigado por compor mais uma vez essa mesa maravilhosa. Essa aqui é a melhor mesa do Brasil. É a mesa do sucesso. Eu tô igual o Gustavo Lima hoje. Galera, então vamos anunciar hoje o nosso convidado aí, música. Anuncio. Hoje vamos estar recebendo uma pessoa muito especial. Uma pessoa que tem uma história incrível. E eu acho que vai, assim, ser de suma importância para o nosso crescimento. Aprender muito hoje. Demais a conta. Dr. Guilherme, obrigado por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer gigante ter o senhor. Tá joia, muito obrigado aí pela presença e parabéns pela iniciativa, tá? Assim, conversando um pouquinho, entendendo e conhecendo o trabalho de vocês, acho assim extremamente válido e importante. Acho que o mundo médico e a medicina está cada dia mais evoluindo, cada dia mais com maior número de alunos, com maior número de profissionais se formando, e nada mais justo aprender um pouquinho mais de um pouco do outro lado da medicina, não só a parte de estudo, a gente tem muita dedicação ao estudo, às matérias, ao livro, mas tem exatamente isso, sair um pouquinho dessa casta aí, do que você tem, do que você aprende exclusivamente da parte teórica, e entender o que a gente pode melhorar em outras áreas e crescimento em outras áreas, né? E nada mais justo que aprender com vocês. Acho que a iniciativa é extremamente interessante, bem legal, bem importante para quem está começando a sua carreira. Eu acho que isso só vai engrandecer quem estiver assistindo aí todas essas participações de vocês aí nesse podcast diferenciado, não tenho dúvida disso. Show de bola, muito obrigado. Pra gente começar, se apresenta aí, Guilherme. Quem que é o Guilherme? O que o Guilherme faz? Bom, vamos lá, acho que é importante aí ter uma história. Eu sou médico, sou cirurgião, sou urologista, formei na Universidade Federal de Goiás, tenho 27 anos de formado, formei em Goiânia. Fiz internato no Hospital do Servidor de São Paulo, fiz residência de cirurgia em São Paulo, morei 3 anos em São Paulo. Voltei de São Paulo, voltei para Goiânia, fiz urologia no Hospital Urológico de Goiânia, era a maior referência em Goiás de urologia. E há 22 anos vim para Palmas e trouxe a primeira máquina de litotripsia extracorpórea, máquina que quebra pedra nos rins, e que na época não tinha no Tocantins. Então fui pioneiro, eu vim juntamente com a filial do Hospital Urológico de Goiânia.
e montamos essa máquina aqui em Palmas. A gente montou um serviço chamava Clínica do Cálculo, não tinha quem tratava mais de pedra no Tocantins, numa região calor, numa região que a gente tinha uma incidência muito grande. E graças a Deus tivemos um crescimento muito grande. Com 3 anos eu passei a ser sócio da Clínica do Cálculo, era só do Hospital Urológico. E aí veio um pouquinho desse lado empreendedorismo grande aí, assim. Sempre gostei muito de medicina, sempre fui muito atuante, sempre fiz muito curso. A gente fez muitos cursos, trouxemos o que tinha de mais novidade. A gente fez um trabalho bem legal, principalmente para cálculo. A gente trouxe, depois da máquina, a gente começou a fazer os procedimentos de endurologia, que é a parte de urologia que não precisava cortar, fazer pelo canal, retirada de cálculo. Daí a gente começou a crescer, foi aumentando a clínica. Depois da clínica a gente comecei aí um lado de empreendedorismo junto com a minha família, minha irmã que gostava muito da parte de imóveis, e participei junto de um grupo que era o Centro Médico de Palmas, e a gente construiu o Palmas Medical Center. Quem conhece Palmas já sabe, um prédio que já tem há 13 anos. Foi uma revolução na cidade, porque foi o primeiro prédio ligado à área de saúde com toda a estrutura de saúde. É um shopping center de saúde, que é um conceito medical center, né? Que é bem legal, que aí a gente colocou um hospital, consultórios, laboratório, tudo num só lugar. Esse projeto foi extremamente ousado na época, mas deu muito certo, graças a Deus. É a referência de Palmas. E com isso, depois a gente acabou fazendo o Hospital Palmas Medical. O Hospital Palmas Medical tem 9 anos, tá aí, já começou pequenininho. Quem não conhece, a gente começou com 3 salas cirúrgicas, 9 apartamentos, 25 leitos de enfermaria. E com mais 3 médicos, aí entrou mais um grupo de 4 médicos, eu continuei como sócio, era sócio majoritário, eu montei o projeto, entrou mais 2 urologistas junto comigo, 2 médicos que eram sócios meus do Instituto Urológico, e mais 2 anestesistas. Fizemos o Hospital Palmas Medical. O Hospital Palmas Medical tem 9 anos, e há 2 anos atrás, um grande grupo de saúde, que é o Cora Saúde, é o 3º maior grupo hoje do Brasil, depois de Redditor e DASA, veio para Palmas, viu o projeto, viu que a gente estava conseguindo trazer e entregar um projeto interessante, e eles entraram comigo de sócio. Então, eles compraram 75% do medical, eu fiquei com 25%, mas juntamente com essa compra a gente também adquiriu o Hospital Santa Teresa e fizemos o grupo, a rede medical. E viemos crescendo, estamos completando exatamente esse mês 2 anos, e com um crescimento de quase 100% do tamanho do nosso serviço. Que legal. Então a rede medical hoje tem o Hospital Palmas Medical, Santa Teresa Medical, tem a oncologia medical, a radiologia medical. Então a gente já está com uma grande rede, a maior rede hoje do Tocantins. 732 funcionários. Olha lá, hoje eu fiz essa conta. Tá grande. 732 Mas funcionários. deixa eu te perguntar um negócio. Qual que é o rolê, assim? Você fala assim, acordei hoje querendo montar um hospital. Muito legal. Como muito que legal como isso. foi, velho? Assim, tipo, vou montar um hospital hoje, sou urologista, vou quebrar pedra, agora vou pegar essas pedras e construir o hospital. Qual que... Bruno, aí vem uma história bem interessante, que assim, eu venho de uma família de comerciantes. Meu pai tinha loja de autopeças, minha mãe tinha boutique, e o comércio sempre foi muito dentro de casa. E quando a gente começou, eu como médico, assim, naturalmente eu comecei a entender que eu queria um pouco mais, e foi quando eu entrei como trabalhando aqui para a clínica. Aí da clínica eu vi, poxa, eu quero entrar também, comecei a participar um pouco da gestão, apesar da clínica não ser minha, mas foi quando eu comprei 30%, e quando surgiu a oportunidade de fazer o prédio, o Palmas Medical Center, a gente entrou no projeto. E aí, começamos do zero, e a gente ia entrar com a venda do projeto. Então a gente fez uma incorporação, entrou eu, minha irmã, meu irmão e uma construtora. No final do prédio, ficamos com a área do hospital. Então, na realidade, o prédio já tinha uma área para fazer o hospital. Então, quando terminou o prédio, falou, bom, Guilherme, como você é o médico aqui do grupo, o hospital vai ficar com você. Falei, beleza, então vou pegar o hospital e vou vender. Amanhã estou vendendo, sou médico, só sou cirurgião, urologista, no auge da urologia. E você não tinha esse pensamento pronto, de tocar pra frente, não? E aí ficamos quase 2 anos para tentar vender essa área e não consegui. E chegou num momento que eu falei, poxa, se eu não vender,
eu vou perder a área, porque já estava correndo condomínio, eu pagava muito, um valor alto de condomínio, e não consegui vender. Então eu falei, ou eu monto, ou eu vendo. E faço girar. Ou eu faço. E aí foi meio que tive que fazer, não foi questão de querer ou não, foi meio que A obrigatório. vida veio e deu um pontapé e falou, vai meu filho. Vai lá, porque senão você vai perder. E foi muito legal, porque a gente fez o projeto. Muita gente não acreditou, eu lembro claramente, e alguém vai coincidir, que eu já sentei com alguns médicos que sentaram comigo e falaram, Guilherme, você não tem nenhuma condição de construir um hospital, poxa, você não tem expertise, você não tem dinheiro, você não tem nada. Eu falei, calma. Mas eu tenho um Eu pensamento. tenho coragem. Eu tenho coragem. Eu tenho coragem, eu tenho disponibilidade, eu tenho sangue nos olhos, eu tenho fé. E aí foi quando eu tinha área, a gente pegou um financiamento no Basa, viemos construindo devagarzinho. E foi um conjunto de fatores que deu certo. Na época a gente credenciou na Unimed logo no início. Fizemos um projeto que era muito interessante, que era só de cirurgia eletiva. Trabalhei muito com qualidade. E todo ano o medical crescia 20%, 30%, 40%. E aí, durante 9 anos, de 2 em 2 anos, eu inaugurava uma área nova. E a gente fez o pronto-socorro, inaugurou o pronto-socorro, depois inauguramos a radiologia, depois pegamos mais 2 andares do prédio, fizemos a UTI, fizemos a UTI Neo, fizemos a UTI adulto, fizemos hemodinâmica. E aí foi quando eu entrei muito de cara aí em querer empreender, em gestão. E também visão de ver as oportunidades, mas começou meio na marra, tá? Não foi nada pensado. Deixa eu ver se eu consegui organizar. Já tinha estrutura física? Isso. São Aí duas coisas distintas. O prédio, a gente entrou para fazer o prédio, o edifício, como incorporador. Terminou o prédio, teoricamente o lucro do prédio, que era a nossa parte, ficou em salas. Então o dono da construtora ficou com 2 andares de sala e a gente ficou com um andar que era o hospital. Então foi quando a gente começou. E depois, com a área do hospital, eu peguei o financiamento e fiz a parte interna, né? Me equipei com o aparelho e começamos a tocar. E já entrou esses 4 sócios comigo, né? São 2 urologistas e 2 anestesistas. Trabalham com a gente até hoje, mas há 2 anos atrás eles acabaram que venderam para o grupo, para o Cora. Mas foram grandes parceiros. Mas eu sempre fiquei mais na gestão. Sempre trabalhei como urologista. Eu era o que mais operava no hospital junto com o meu outro sócio. Tem então, que fazer naturalmente, girar, eu já produzia. Mas foi muito legal, assim, começar a entender a importância da gestão. E aí foi quando a gente começou a trabalhar com qualidade, saber a parte administrativa. Sempre tive boas pessoas, uma equipe muito boa, né? Você precisa ter uma equipe para poder fazer isso. Uma equipe de enfermeira, de administrativo, de faturamento. Então foi quando a gente conseguiu fazer esse crescimento exponencial. Hein? Que bom. Mas você foi contra a maré, né? Porque assim, todo mundo pensa, se vai montar alguma coisa, montar uma clínica, né? Montar uma salinha. Então, o que eu vou fazer? Acho que eu vou montar um hospital. Não, mas a gente Por tinha... isso que na cabeça, não foi? Foi, na realidade, eu tinha a clínica do cálculo, que era o Instituto Urológico. A gente começou... E manteve me os dois. ajudou. O clínica, ela é separada, então a clínica, ela tinha uma areazinha de day hospital, ela já fazia pequenos procedimentos. E dali me deu um pouquinho de expertise aí para montar uma coisa maior, né? Logicamente que foi um passo bem maior, né? O hospital é outra história, outro modelo, é bem mais complexo. Como eu falei, a gente passa a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você tem que ter uma dedicação meio de médico. Mas eu vim ali, quem morou em São Paulo, quem fez uma residência de cirurgia, já sabe que o sabe o que é. real. Então nunca foi problema para mim. Então, na realidade, a gente acabou adaptando, né? Mas não foi de um dia para o outro e foi Deus, foi seguindo, assim. As coisas foram acontecendo naturalmente. Acho que o importante foi a gente ter a visão, mas sempre quis crescer, também nunca... E como eu falei, assim, muita gente não acreditava e quem acreditou hoje cresceu junto comigo. E alguns ficaram para trás que poderiam ter acreditado, né? Mas não foi fácil, foi bem legal. Teve alguma hora no meio do caminho que você falou, ih, rapaz, a conta não vai fechar não, ó. Várias vezes. E aí? Várias vezes. Como é que faz, velho? Então, hoje a gente vai pegando experiência grande, né? Assim, eu falo que a gente realmente não existe mais
achismo e sorte e tudo mais. Você tem que ter um planejamento, você tem que ter um plano de ação, uma série de fatores para você fazer isso, né? Mas lógico, assim, a gente vinha, e todo mundo sabe que a gente tinha um maior convênio nosso, é o Plano Saúde, eu servi o Plano do Estado, que atrasava várias vezes para a gente. E chegou a ficar 4 meses de atraso. Então você imagina, seu salário do seu funcionário, você vai ter que pagar todo mês, os insumos, os materiais. Então assim, a gente trabalhava, pegava empréstimo, chegou uma hora que não tinha jeito, e por algumas vezes a gente passou com muita dificuldade. Mas, lógico que a gente sabia que o projeto estava crescendo e consegui me organizar para isso. Teve vezes de eu chegar, eu lembro claramente, teve um dia de eu falar assim, ixi, esse mês eu não vou conseguir pagar nem os funcionários. Foi no banco, não, Guilherme, infelizmente você não tem mais crédito. Todas as suas áreas já estão penhoradas, o que você tinha, não tinha mais jeito. Por sorte, me entra um paciente, amigo meu, falou, pois é, Guilherme, eu acabei de vender minha fazenda, tô aqui. Eu falei, poxa, eu tô precisando de um dinheiro para pagar meus funcionários. Não, pode, quanto você precisa? Eu falei, não, preciso de 1 milhão. Ele falou, não, pode ficar tranquilo que eu te empresto. Não, mas eu não tenho garantia. Eu falei, Guilherme, garantia é você. Eu acredito no seu trabalho, você está indo muito bem, eu tenho certeza que você vai ganhar. Massa. E isso me ajudou, eu tinha uma boa relação. Ó aqui no seu, ó. Eu sabia que você ia falar isso, ó aqui no seu. Não vem não, meu querido. Eu tava esperando ele terminar de falar pra você mandar uma dessa. Não vem não. Esse de 1 milhão. Isso. Mas a gente já faturava 5 milhões por mês. Eu faturo 5 milhões por mês? A pergunta é se eu faturo pra pedir você a emprestado. gente já sabe. Mas quem é empreendedor passa por isso. Infelizmente, Cara, ou felizmente, tem gente que não consegue. Eu me incomoda quando eu vejo grandes empresas ou quem começa um grande projeto e acaba fechando, seja um restaurante, seja uma empresa, porque não é fácil. E são momentos de dificuldade, assim. E o hospital está vindo bem, era por fonte de pagamento mesmo, igual seus fornecedores. E você está aí, o cara para de pagar, você tem toda uma estrutura para rodar, né? Mas a gente conseguiu e o projeto foi muito ousado também, né? A gente fez uma ampliação muito grande e essa foi uma das coisas que eu sempre tive, assim, há uns 6, 7 anos atrás, eu fui num congresso da ANAP, Associação Nacional dos Hospitais Privados, comecei a participar desses congressos também, da parte hospitalar, fazia os meus congressos de URO e da parte hospitalar. E há 7 anos atrás eu assisti uma palestra que me segurou, que foi muito interessante. Por isso que é bom você ouvir, entender e dar o time, né? Dar um insight disso aí. E ele falando que os grandes grupos iriam comprar a maioria dos hospitais no Brasil. Então isso era como as farmácias hoje, e a parte hospitalar ia fazer isso, porque eles iam concentrar, o poder de compra é maior de medicamento e tudo mais. E eu fui no final, perguntei, mas qual hospital que eles têm interesse de comprar? Falou, olha, um hospital que fosse o mais completo possível e um hospital que tivesse aí entre 80 e 100 leitos. E eu fiquei... Espera aí, deixa eu fazer as contas aqui. Eu tô nesse grupo. 79. Não, ao contrário. Ao contrário, eu não estava nesse grupo. Eu estava longe desse grupo. E aí, durante 4 anos, eu fui trabalhando para entrar nesse grupo. E quando eu montei o pronto-socorro, montei a UTI, montei a parte grande, eu estava na clínica, no hospital, trabalhando, e eu lembro claramente, chegou um cara de São Paulo e veio, me abordou, me ligou pro meu gerente, falou, precisamos ver o hospital. E na época foram 2 grupos ainda, não foi só um, que me procurou. E aí eles acharam um projeto do medical muito interessante, era exatamente o que eles queriam. Então eu fiz ele para ser vendável, já pensando nisso mesmo. Então esse foi um site bem legal. Na realidade era um objetivo porque a gente sabe, é um projeto grande. Esqueci, desculpa seu nome. Que o Thales falou, assim, não é fácil você ter essa responsabilidade. E aí eu falei, poxa, precisa que eles entrassem comigo, tivesse, para você ter um certo suporte, um pouco mais de tranquilidade. Então, todos os meus sócios também eram muito médicos e tudo mais, a gente fez para ter um projeto que pudesse crescer. E depois, para você crescer mais do que a gente já tinha crescido, eu precisaria ter parceiro. Não é muito difícil isso. Tanto que depois que o Core entrou, a gente investiu mais de 20 milhões, né? Eu brinco que a saúde de Palmas é outra por causa da gente, assim. E não tenho dúvida nenhuma disso. Sem né? grupo não cresce.
desse jeito? Se Ou você cresce é tiver, muito difícil? é assim, é bem mais difícil. Eu confesso para você que se, assim, eu já tinha crescido por todo o meu trabalho, mas eu tive que me endividar, eu tive que bancar muita coisa, mas você chega num momento que você precisa ter um suporte. E aí o suporte que eles dão do projeto corporativo, a expertise que eles têm é muito maior, né? Então isso ajudou muito para que ele se tornasse o que ele é hoje, né? Eu fico me perguntando assim, até que ponto vale, aí a discussão já é muito lá em cima, né? Até que ponto vale você vender para um grupo ou você ser o grupo? Entendeu? Porque, pô, você vem numa evolução muito grande, o hospital vinha crescendo muito, a que ponto vale a pena vender para um grupo maior ou trabalhar mais para ser o grupo que vai comprar o restante dos hospitais? Perfeito também. Aí é um modelo um pouco, você chegar nesse nível é um pouco mais complexo. Porque aí você tem que já ter uma estrutura, desde uma estrutura financeira para poder chegar nesse nível, né? Na realidade, quando você começa esses investimentos maiores, é difícil você ter esse suporte para conseguir ter isso e ter o conjunto de pessoas para fazer isso. Por exemplo, a gente montou um serviço de oncologia, hoje é o maior serviço do Tocantins em um ano. O que eu teria que fazer isso em 5 anos, eu fiz em 1. Então a diferença é essa. No meu caso, eu continuei como sócio, né? Então a grande vantagem minha é que o valor que eu fiquei, ele há 2 anos atrás, o que eu vendi vai dar mais ou menos a mesma coisa do valor que eu fiquei, porque a empresa cresceu. Demais. Provavelmente a gente deve fechar com 100% de crescimento em 2 anos. Então dobrei meu capital. Então isso aí é importante para entender. Mas é o modelo, poderia continuar. Não é que ele era, na realidade, foi uma opção, assim, junto com o meu sócio, assim. Tem um lado também, porque o sócio eu particularmente, a gente fazia medicina, eu sempre fui médico, sempre fui urologista, e eu conciliava as duas coisas. E chegou num momento que ou eu partia para gestão, ou eu continuava como médico, né? Eu segurei isso durante muitos anos, que eu adoro a medicina, não que eu parei totalmente, inclusive eu atendo até hoje, mas diminui muito, porque são 2 modelos que você precisa de muita dedicação, né? Médico e gestão é 2 dedicações. Eu comecei a pensar um pouco mais e agora estou só na gestão, muito mais na gestão. Já fez muito tempo de medicina? Fiz muito tempo de medicina, é ciclos, né? Mas posso voltar, posso chegar amanhã e falar assim, olha, tá bom, e volta a medicina. Você tem 2 coisas pra fazer aí agora. Graças a Deus você tem essa opção aí. E agora eu completo 2 anos no medical e vou passar a gente vai fazer uma troca de ações. Aí eu passo para a Cora Nacional. Aí as minhas ações aqui do medical eu vou trocar em ações, permuta com as ações do Cora. Aí eu vou passar a ser acionista de todos os hospitais. Hoje são 17 hospitais no Brasil. Mas isso é previsto em contrato? Previsto em contrato. Previsto em contrato. A gente fez um contrato de acionista, eu sou diretor, são 2 coisas. Eu sou diretor aqui, é uma SA, eu sou diretor da rede medical. E existe o Cora, tem 75% do medical e eu tenho 25%. Eles vão comprar as cotas dos 25% em cotas do Cora Nacional. Aí eu vou ter 1% do Cora Nacional. E passo a ser acionista do Cora Nacional. Não é tão ruim não, né? O que você acha? Você não sabe nem onde você tá hoje, né? Quer fazer pede 1 milhão pra ele. Vai que ele já pagou o outro cliente lá. Mas é muita responsabilidade. Comprar um podcast, não? É o que vocês estão aí, vai crescendo, né? A gente tem eu dei uma palestra tempos atrás e tava o pessoal do Tô no Lucro lá, que também fez um projeto um pouco parecido comigo, conversei muito com ele cresceu aí também, fez isso, fez a venda, tá na gestão ainda. Vendeu pro Magalu, né? Vendeu pro Magalu, agora tem a Magalu, veio aqui de Palmas. Então tem essas oportunidades, né? Tem dentro do startup de vocês, aí você tem vários exemplos disso, né? Como que é, cara, assim, chegar um cara que vem de São Paulo falando, quero ver seu hospital, porque eu quero comprar isso tudo aqui? Eles fazem esse estudo, né? Na realidade, eles começam a olhar vários locais, né, do Brasil. E a gente tinha um site bem legal, assim, o medical é bem imponente, né? Tá dentro do prédio, quando você vê aquela foto, quando você vê as histórias, e mostrou, e aquilo que eu falei, quando eles puxaram e viram que era um modelo que eles achavam interessante, eles colocaram isso para rodar. Mas eles mandaram tipo um e-mail, fizeram um telefonema e falaram, a gente vai aí, já com a intenção de comprar, conhecer. Na realidade, eles vieram, esse primeiro grupo veio, na realidade foi o Grupo Pátria, é um outro grupo também de um fundo de investimento, que tem a Atena Saúde, que está também no Brasil inteiro, está no Paraná, no Piauí, em Vitória. E eles fizeram contato com o meu gerente.
meu gerente chegou para Guilherme, tem um pessoal do Pátria que está querendo vir aqui conhecer o hospital, eles têm interesse em entrar nesse processo. E eles vieram, conheceram, gostaram, e ficou uns 6 meses avaliando o hospital. Aí veio a pandemia, esse namorico. E quando eu peguei aí eu contratei um assessor para me ajudar nisso. Deixa eu só te fazer uma pergunta. O que seria feito nesses 6 meses? Não é só ficar olhando a estrutura, ele quer vendimento. E você dá? Tudo. Você faz um contrato de confidencialidade e eles avaliam toda a empresa. Esse é o grande, auditam tudo. E então, nisso, então, tu já tem a intenção de vender. Que tu falasse que não quero vender, eles nem entram. Tanto que a gente já tentou comprar outros hospitais, tem vários hospitais. Eles olham, hoje, para você ter uma ideia, o Cora está olhando 20 hospitais no Brasil. Então, assim, eles vão comprou alguma agora, há 2 meses atrás em Goiânia, né, o INCOR. Tem o neurológico, tem o hospital, compraram o INCOR, o Hospital Neurológico de Goiânia nosso hoje, o Hospital Anchieta de Brasília, o Hospital São Francisco de Brasília. Tem 7 hospitais em Vitória, que é quando começou, que é o Meridional, e tem 3 hospitais em Fortaleza. Então, eles vão montando uma estrutura. É muito interessante o projeto Cora, porque ele consegue fazer um sinergismo muito grande, por isso que eles compraram não só o Medical, foi quando a gente comprou o Santa Teresa, porque a gente conseguiu juntar os 2 hospitais. Então, eu sou o diretor dos 2 hospitais, tem a parte de... eu tenho só um faturamento, eu só tenho um financeiro, eu só tenho uma contabilidade. Então, você faz um sinergismo muito grande disso. Então, você diminui o custo. Então, ele é muito interessante. E tem um detalhe, né, que nem passei, no começo do ano, pelo crescimento do Cora, ele foi dividido em 4 hubs de diretoria. Então ficou a diretoria da região em Fortaleza, de Vitória, Goiânia, e eu passei a ser o diretor da região norte. Além disso, ainda sou diretor do Hospital São Mateus, em Cuiabá. Olha só. Que é um hospital enorme lá, de 129 leitos, 40 leitos de UTI. E eu passo a responder também pelo Hospital de Cuiabá. Então eu faço parte hoje da diretoria regional do Cora, e é onde a gente tem as estratégias de crescimento, de tudo. Então, todo mês ainda tem que ir para Cuiabá e tem dado um suporte. É bom que o calor parte de lá é o mesmo daqui. Não dá muita diferença. Nem muda. O pessoal aí que tá... A gente conhece muito o residente que está terminando, junta 4, 5, vai pro sul do Pará, pro interior do Tocantins, pro norte do Mato Grosso. E a galera olha pro Cora e já pensa assim, cara, o que eu preciso fazer para o meu hospital que eu tô construindo aqui, levantando, para eu entrar para esse time e fazer parte dessa galera? Então é muito legal, eu falei um pouco dessa história, mas eu acho que é também o foco de vocês aqui, que eu acho importante, assim, é entender um pouco essa parte da medicina, né? Eu acho que são 2 coisas distintas, assim, no meu caso é um pouco à parte, assim, o que eu gosto da medicina é isso, né? Ela te dá um amplo leque de opção. Então, se você quer ser cirurgião, você gosta de sangue, você vai operar. Se você quer ser clínico, você vai ter. Se você gosta de criança, você vai atender criança. Se não gosta de gente, você vai fazer rádio. Você vai fazer anatomia patológica. Mas existe um lado que você tem que saber fazer seu nome, né? Então, acho que aí vem ser importante mesmo, né? Eu acho que, assim, especificamente o hospital, talvez é o top, né, de uma estrutura, de um médico de crescimento, mas você tem que aprender um pouco mais da sua profissão e saber valorizar a sua profissão. Exatamente. E além disso, além de você ser médico, você tem que entender um pouco de todo o restante, né? Eu brinco que eu tenho umas histórias muito interessantes, assim. Tem um médico que é um cirurgião cardíaco que chegou lá no hospital, o cirurgião cardíaco, todo mundo sabe, ele não acha que é Deus, não. Ele tem certeza que é Deus. Então o cara mexe com o coração, mortalidade, parou, ele morreu, não parou, ele... E extremamente inteligente, vários cursos, mestrado, doutorado. E a gente precisava, ele só atendia particular. Eu falei que eu tinha que entrar nos convênios. Eu falei, então você traz a sua firma aqui para eu pagar para sua firma. Nós estamos numa empresa que não existe mais isso, né? Tem nota fiscal, tem tudo. Você comprar um pão, tem que passar uma nota. Guilherme, mas como é que é esse negócio de firma? Eu não tem firma não sei nem como é que faz isso. Então, assim, ele não tem as manhas, né? Ele tem um doutorado, os mestrados, mas quem tem as manhas? Você tem as manhas, meu filho. Você ia saber, entendeu? Você que está entrando, você como
como tem que abrir seu leque, você vai ter que saber muito de medicina, extremamente importante, essa qualificação profissional é fundamental, mas tem que entender um pouco mais do restante, né? Não dá para você chegar, você está falando, vou juntar 3 amigos, vou montar uma clínica, vou montar um hospital. Opa, para tudo. Acho que você tem que primeiro valorizar a sua profissão e aí, logicamente, é importantíssimo aí você ter como é que vai ser onde você vai montar a sua estrutura, fazer realmente planejamento, quanto que você vai gastar? Será que isso é interessante? Tem muita gente que monta um consultório, trabalha, chega no final do ano, mal deu para pagar o consultório, porque o custo é grande. Então você tem que entender se esse custo vai fechar, se essa conta vai fechar. A conta tem que fechar o tempo todo. Então é muito importante. Isso tem que dedicar, assim. Também me incomoda, a gente termina a faculdade, já vou trabalhar, já vou ganhar dinheiro. Não vai ganhar dinheiro. Medicina você vai ganhar com o tempo, se você quiser, pensando, logicamente, volta a falar, no seu futuro, né? Assim, eu estou construindo, se eu quiser parar de trabalhar amanhã, coincidentemente esse mês eu faço 50 anos, né? Estou fazendo 50 anos, dia 26 de outubro. E posso parar? Beleza, mas a gente tem que construir foram 27 anos aí bem trabalhados para isso, né? Meio que agora que aprendeu bom vai parar? Não vou, tô só dando um exemplo que você tem essa oportunidade, mas muita gente não... Trabalhei demais, fiz muito plantão, mas já vem de toda a história. Quando eu estava em São Paulo, eu já fazia residência de cirurgia, o Bruno sabe, Santa Marcelina, um dos maiores hospitais de São Paulo. Zona Leste. Cheguei a fazer, mas eu fazia 72 horas de plantão, estava lá para trabalhar. Terminava plantão 7 horas, descobri que ia ter uma cirurgia, opa, vou ficar aqui que eu quero aprender. Saí um cirurgião de mão cheia, comecei a dar plantão fora, era um dos poucos residentes que dava plantão, além do plantão da faculdade, mas para mim ganhar meu dinheirinho final de semana ir para Maresias, mas era um plantonista que também, então ralava muito, mas curtia muito. Ilhabel. Exato, mas você tinha que trabalhar, né, meu amigo? Você quer ter ganhos, você tem ônus e bônus, então você tem que fazer isso. Agora, a maioria não, Guilherme, eu quero só dar meu plantão, vou para casa, respeito, mas você tem que entender qual que é o seu perfil. Então, se você quiser crescer, e além disso, aí, por exemplo, comecei a dar plantão no hospital, lembro até hoje, com 4 meses, eu ainda era residente, eu comecei, o diretor do hospital gostou tanto do meu trabalho, que ele me pôs como coordenador do plantão. Então, além de eu ganhar no plantão, eu ganhava ainda por ser coordenador. Eu falei, opa, comecei a ver que isso aqui também faz sentido. Me dava mais trabalho, tinha dia que me ligava, o plantonista não veio, eu tinha que sair correndo, mas eu tinha um valor a mais para isso. Enfim, aí você vai construindo isso, né? Eu acho que quem está formando e vocês que estão, tem que desenhar a sua carreira, tem que dedicar. Dedicação é pesado, não é momento de querer falar que eu já vou ganhar dinheiro. Me incomoda quando o pessoal, vou pro Pará ganhar dinheiro, virar plantonista. E aí? Você vai ficar a vida inteira assim? Você vai ficar plantão? Porque o plantão ele tem um prazo de validade. Uma hora você começa a ver que é difícil você ficar saindo de casa e dando plantão à noite. Então você tem que construir sua carreira e juntamente com isso, lógico, você tem que colocar a parte de empreender, de montar sua estrutura, de saber divulgar o que você está fazendo e investir em você, né? Não dá para ser diferente disso, não. E não adianta também só investir, isso me incomoda demais hoje, a gente ainda é raiz, né? FG, formei e trabalhava muito, e federal, e você trabalhava, não tinha, terminava, eu brinco que hoje terminava, as provas eram o seguinte, terminava a última prova, eu falei, professor, qual que é a matéria da prova? Seu livro inteiro. É só o livro, você pode pegar o livro e estudar. Então não tinha esse negócio, a gente tinha que estudar mesmo. Plantão, não tinha esse negócio de almoçar, parar, não. Esses de 6 horas quando aí? Sobrar, nem existisse. Quando sobrar um tempo, você come. Por enquanto, aqui você tem que... Primeiro tem gente morrendo, era assim que se falava. Mas enfim, é dedicação mesmo. E dedicação depois na residência, faça uma coisa que você gosta e faça curso, gente. Tem que aprender, não tem... Que seja em outras áreas, né? Igual eu falei, você faça um curso também de empreendedorismo, faça um curso de finança, aprende a fazer uma planilha, aprende a ver indicador. Então isso é muito importante. Hoje, para você ter uma ideia, aí vem um lado, você está no Cora, que eu falei, eu sei tudo do hospital. Eu tenho um indicador que tem todos, quantos pacientes entraram por dia, quantas cirurgias foram feitas, quanto que é o faturamento, quanto que cada médico está produzindo. Então isso é muito legal de você trabalhar e isso é a tendência. E dentro da sua área, você vai montar uma clínica, poxa, quantos pacientes eu tenho que atender para mim estar ganhando esse valor? Será que isso é interessante? Será que eu não tenho que fazer uma coisa a mais? O que eu tenho que fazer de curso?
E se você não for bom, não adianta também só divulgar, não. Porque hoje tá assim, virou garoto propaganda no Instagram, faz fotinha bonita e acha que o consultório vai encher. Não enche, gente. Quem vai te trazer paciente são novos pacientes. É você ser bom, trata bem seu cliente, trata bem, acerta os horários, atende bem, porque é ele que vai te trazer. Não é a propagandinha que você vai fazer, não é você fazer ficar bonitinho e tudo mais, não. Quem vai te trazer paciente é os outros pacientes para você. E tem que ser bom, não adianta. Você tem que saber o que você está falando. Você tem que estudar, você tem que aprender. E aí, lógico que você, depois que estiver crescendo e tudo mais, aprenda a divulgar seu trabalho. Aí, perfeito, aprenda a ter um lugar legal. E aí é a parte que eu acho que é o que tem muita gente aí crescendo, com um bom serviço. E vejo muita gente muito ruim, que eu tenho certeza. Eu olho assim e falo assim, ó, daqui 2, 3 anos vai sumir. Porque começa a não ter resultado, começa a não dar certo, começa a ver que não é essa a realidade, começa a ver que vai cair no movimento. Então, assim, tem que ser bom no que você está fazendo. Né? É isso aí que eu ia perguntar, porque o senhor falou ainda agorinha de a conta tem que fechar. Mas eu lembro mais ou menos que o hospital, ali, o começo do grupo medical surgiu bem numa época que outros hospitais aqui estavam passando por momentos de dificuldade. Então, quando que o senhor olhou e falou assim, cara, tá passando por dificuldade aqui, o negócio é complicado, não tenho dinheiro pra bancar tudo agora, que horas que a conta Vou abrir. fechou? É. Ó, tá ruim aqui, tá ruim ali, Tá não ruim tem aqui, dinheiro, tá ruim pois ali, é, agora tá então eu vou abrir. ruim, dá pra mim. Então, né, foi assim, foi uma série de fatores aí que foi se juntando, né? Eu já operava aqui, já tinha um volume muito grande de cirurgia, então eu já sabia que naturalmente a gente ia ter um movimento. Então eu segurava as pontas, né? Eu, meus sócios e tudo mais, era uma equipe que já trabalhava bem. E já comecei a ver, e tem um fator extremamente legal, comecei a ver assim, o que estava faltando nos hospitais que eu poderia trazer para o meu, para poder crescer. Então assim, o Bruno está aqui, sabe, um dos méritos que eu tive foi a primeira aparelho de laparoscopia Full HD da Stryker, quem tinha era eu. Fiz um puto investimento, mas todo mundo queria operar no medical porque tinha um aparelho com a melhor imagem. Então, isso trouxe cirurgia. Mas o mais interessante, o que eu mais ganhei, e que foi muito legal, que isso aí foi uma cafeteira que eu pus no medical. Mentira. Colocou a Coisa cafeteira. muito legal. Isso aí, eu terminava assim, a gente como Uro. Ô, Pina, a gente vai ser rico, velho. Tem Vai Tem cafeteira. cafeteira aqui. Eu já comprei sem saber, você acredita, velho? Muito legal isso, assim. Eu como urologista, e a gente opera, e tinha muito paciente, então muitas vezes eu terminava a cirurgia, a gente faz a prostaterra radical, uma cirurgia grande, 3, 4 horas, muito cansativa. Eu terminava a cirurgia e falei assim, eu chegava no hospital assim, quero tomar um café. Ô, doutor, peraí que eu vou mandar fazer um café, esse café que tá frio e tudo mais. Eu falei, peraí, já tem 10 pacientes me esperando, tem que ir embora. Então não tinha isso. E quando eu montei o medical, eu falei, putz, grilo, assim, já tem 9 anos, não tinha essa febre de cafeteira que tinha hoje, não tinha. Aí eu comprei uma cafeteira, dentro dos produtos que eu comprei, uma cafeteira top de linha, e coloquei lá no todo mundo que operava, a gente tinha um Star médico com a cafeteira, com pão de queijo, saindo toda hora e tudo mais, e tinha um lanche de primeira. Isso Então, ganha a gente, as velho. pessoas, Você imagina o pessoal ia operar no medical, Isso tirava foto, ó, tá vendo? Aqui tem cafeteira. Aqui tem Terminava, cafeteira. você tirava o cafezinho, o cappuccino, e foi muito legal. Que isso, coisa melhor. Foi Quer coisa melhor? pequeno, Moço. mas foi muito interessante, assim. E mesmo almoço, a gente sempre fez. E eu lembro que tinha médico que só operava na hora do almoço, porque já aproveitava para almoçar. Mas aí eu ganhava muito na cirurgia. Então, assim. Eu tô falando é ou a não tô? hora que Vocês você têm que me você escutar. tem que saber as coisas, Moço. onde que você vai pegar. E aí é o lado do empreendedor de E entender. eu- né? Um prato de comida compra até o presidente. Não é? Compra todo mundo. Mas meu é um filho. detalhe tão assim, simples. É de cuidado. Né? É um de detalhe, cuidado. Exatamente. E é algo Eu que a imagino. gente- Pode falar, gente. é algo que a gente, assim, que nós que passamos por ali, eu vejo como um diferencial no Palmas Medical, né? Que é esse cuidado. Onde você for, qualquer andar que você chegar na recepção, tem uma cafeteira. Né? Tem, tem uma garrafa de café. Garrafinha de E café. sempre Filtro de água na quentinha. parede. É. Filtro de água, sempre Não, eu É, falo eu por cheguei isso, lá, pelo, comecei a tomar água pelo gelada. cuidado. Muito disponível. Pelo cuidado. E aí foram detalhes, né? Eu acho que assim, uma coisa importante, assim, por eu ser médico, então tava no dia a dia, então era muito mais fácil, né? Assim, muitos donos de hospital muitas vezes vão saindo
Hoje me incomoda um pouco isso, que eu diminui minha cirurgia, mas eu tenho uma equipe bem legal para isso, porque você vê o dia a dia. Então o próprio paciente me dá um feedback. Guilherme, ó, doutor, eu operei lá, mas teve esse problema, opa, vamos melhorar. E sempre trabalhei tentando qualidade, tentando melhorar. Hoje, inclusive, essa semana, nós estamos fazendo um trabalho que é muito mais complicado que a gente imagina, que é a acreditação do hospital. Acreditação, assim, o serviço de acreditação de qualidade da ONA, você tem que ter um monte de processos, protocolos para ser seguidos. Mas a gente já está quase um ano com esse projeto e estamos para, em dezembro, se Deus quiser, a gente vai acreditar o Medical. Vai ser o primeiro hospital do Tocantins a ser acreditado. Não existe hospital no Tocantins acreditado na ONA. Então é um investimento grande. É complicado porque você tem que ter um número maior de gente, um número maior de processo, você tem que ter uma estrutura melhor e conscientizar todo mundo, né, do médico a tudo, mas é extremamente importante para a segurança do paciente. Isso que eu ia te perguntar, explica para o povo o que significa fazer uma acreditação ONA. Então, o que é muito interessante? A partir do momento que você entra na acreditação, você vai entrar com uma série de processos e projetos que você faz com que você dê mais qualidade para o paciente, dê mais segurança para o paciente. O que é segurança para o paciente? A gente acha que é coisa simples, mas assim, você começa a seguir regras que todas as pessoas que estão lá vão seguir. Então você vai operar um paciente, obrigatoriamente todo mundo vai fazer todo um questionário antes para esse paciente. Se ele tem alergia, se ele tem algum remédio que ele não possa tomar. Você vai operar a perna direita, a perna direita, ele vai ser anotado a perna direita, ele vai... Então assim, são vários detalhes que são colocados que dão seguranças para que esse paciente seja bem, para que não aconteça o mínimo possível de uma chance de algum problema, algum erro, e nem erro, muitas vezes é só que o processo fique mais redondo e que dê qualidade para esse paciente, para o resultado final. Então acho que assim, grandes hospitais hoje todos são acreditados, é importante, assim, você vem um auditor, ele passa e vê todo o processo rodando. Então vou te dar, como eu falei, exemplo simples, mas você marca a perna do paciente que vai operar. Porque a gente acha que não, e se você falar, isso existe. Já teve gente que operou a perna errada. Então, assim, é simples, mas isso estou dando um detalhe, né? Só que você pega do começo ao final, desde o atendimento, o primeiro atendimento do paciente até o final. Você passa pela farmácia, que tem que ter uma farmacêutica clínica, você passa pelo serviço de engenharia clínica, você passa pelo serviço médico, você passa pela enfermaria, você passa pela UTI, você passa por todo o prontuário do paciente, que é extremamente importante, que tem que ser bem conduzido, que você tem que colocar todos os dados, enfim. Então esses processos, quando você coloca isso e o hospital é acreditado, a segurança pro paciente é muito maior. Então pode ter certeza que vocês vão ter muito mais, entre as tranquilidade de entrar num hospital acreditado, você vai ter muito mais tranquilidade de você fazer um procedimento, ser internado com menos chance e menos risco de ter uma complicação e uma intercorrência. E assim, doutor, eu acredito que a decisão, né, de partir, rumo a uma acreditação é porque o senhor conta com um time qualificado e adequado, né? Porque realmente eu estive essa semana e eu vi o quanto que precisa existir uma harmonia entre a equipe para realmente as coisas girarem. O Wellington tá suando, minha filha. Eu vi. Encontrei com ele ontem à noite e falei, velho, essa semana aqui, pelo amor de Deus. Então, tô só o pau da rabiola. Você até emagreceu? Eu sou só uma ponta, né? Eu acabo sendo o líder da equipe, mas você precisa ter equipe, né? Como eu falei, são 730 funcionários hoje. Muito médico, a gente está aí hoje nós temos dos 2 hospitais 52 leitos de UTI. E você tem um pronto-socorro, é o maior pronto-socorro hoje do estado, quer dizer, com várias especialidades. Então é muita gente e gente que esteja engajada, né? Nessa reunião a gente coloca todo mundo na mesma sala e todo mundo está trabalhando para isso. Não é fácil, porque então são realmente vários processos que você tem que colocar para funcionar e orientar todo mundo, né? Assim, o líder de cada área vai fazer isso, mas é muito bom. Assim, isso eu já tinha, na verdade, eu já pensava em fazer essa acreditação mesmo antes de entrar o Cora comigo, mas não, já sabia das dificuldades. Aí vem um lado interessante que eu falo para vocês. Há 4 anos atrás
eu fiz uma consultoria com Einstein. Eu fui o primeiro hospital da região norte particular a fazer consultoria com Einstein. Eu peguei vários consultores deles, vieram para cá, ficaram 6 meses no medical para tentar exatamente para melhorar todo o processo de funcionamento do hospital, não necessariamente a acreditação, mas a melhora. Então, eu sempre pensei desse lado. E aí eu falo para todos vocês, a partir do momento que você faz bem, faz com qualidade, a concorrência é você mesmo. Não preocupa com a concorrência mais. A concorrência somos nós mesmos. Eu chego para minha equipe e falo, ó, concorrente de vocês hoje são vocês mesmos, porque a gente não tem nada perto do que a gente tem hoje para Palmas. Então, assim, a gente fazendo bem, fazendo um bom trabalho, um bom atendimento, rapidamente isso aqui a consequência vem. Então não precisa nem preocupar. Eu acho que eu sei que isso vai ter. Agora, todo mundo tem que estar engajado. Então é isso que você falou. Quando a gente faz uma acreditação dessa, a gente tem que preencher papel, tem que fazer. A gente faça, porque isso funciona. E a gente quer qualidade. Assim, me incomoda, a gente está ainda muito grande, está crescendo, vem num crescimento muito grande. Medical, igual eu falei, ano passado a gente cresceu 60%. É muita coisa. A gente montou uma UTI nova, a gente montou uma UTI neonatal, a gente montou um pronto-socorro, aumentou a radiologia, montamos um centro clínico, tudo junto. Então, pessoal... E aí tivemos uma escola, né, que foi o Covid, né? E eu falo para você que não foi fácil e o Palmas Medical chegou a ter mais de 100 pacientes internados de Covid. A gente ficou no hospital, salvamos muita gente. Isso eu tenho muita felicidade de falar, que teve muita gente que a gente tirou do chão ali, que chegava morto, entrava na nossa UTI, a gente teve um resultado muito bom, uma equipe fenomenal, que você falou do Elton, Márcio, uma equipe de plantonista, todo mundo dedicado, todo mundo trabalhou muito. E foi uma escola, assim. Chegou um momento que eu não tinha mais leito e em 5 dias eu consegui montar um TI. E vem outro fator que é importante junto com o grupo. Não existia esse respirador. O Cora comprou e importou. Foi o único lugar que conseguiu importar. Chegou para mim 10 respiradores no auge do No Covid, momento onde não tinha nada. E eu montei em 5 dias. Eu falei, vamos montar, junta todo mundo, abriu, junta a equipe, contrata. E a gente montou esses 10 leitos e em um dia tinha 8 leitos ocupados. No segundo dia já estavam uns 10 ocupados. Então, assim, foi muito importante para a cidade, foi muito importante para a gente. E foi um aprendizado, o que você tem que trabalhar. Mas é dedicação e suor e comprometimento. Eu peço isso para todo mundo da minha equipe, né? E aí eles trabalharam muito, a gente também, ligando todo dia de paciente, isso aprendeu. E hoje, todo dia, a gente está nessa linha de tentar melhorar. Confesso que ainda tem muita coisa a melhorar, vira e mexe ainda tem alguma dificuldade, algum problema, mas a gente está crescendo muito. A gente teve um dado muito bom esse ano, assim, não sei se vocês vão conhecer, mas depois é bom até você dar uma lida. Existe uma empresa que chama SPTW, que é uma empresa multinacional que pesquisa, faz uma pesquisa de clima em todas as empresas para saber como que os funcionários estão gostando ou não de trabalhar nessa empresa. Então ela é uma pesquisa que é feita mundialmente e o Cora contratou a SPTW para fazer também de todos os hospitais. E eu tive a grata surpresa do Medical ter sido o melhor hospital do grupo em termos de nota de melhor lugar de satisfação dos funcionários, de melhor lugar para trabalhar. Então, bem legal, porque já vem antes, assim, no geral a gente trabalha isso bem com meus funcionários, a gente tem uma equipe bem legal. Aí eu brinco que a família Medical, né? A família está crescendo, mas eu tento ajudar, tento estar junto, trago esses funcionários junto com a gente tenta melhorar essa qualidade de trabalho, que a gente mexe com pessoas, a gente atende pessoas, e é uma luta diária, né? A gestão de pessoas é extremamente importante para que você tenha um bom resultado, né? Eu acho que o indicador de satisfação do colaborador, ele é muito importante, principalmente em hospital, né, área da saúde, porque eu estava até conversando com outros médicos que são amigos meus, e eles sempre diziam que, cara, o funcionário começou a receber atrasado, começou a ficar descontente com o serviço, os indicadores hospitalares vão lá para baixo, iatrogenia, número de infecção, úlcera por pressão, tudo começa a ir lá, e quanto mais felizes eles estão, menos vai invertendo, né, esse gráfico de erro. Exatamente, isso não tem jeito.
além de qualificação, além de qualidade. A gente tenta trabalhar isso. Eu brinco que a gente cresceu muito rápido, então é difícil, né? Mas essa semana eu já estava tentando colocar até uma área para os funcionários ficarem depois. A gente faz um trabalho bem legal de educação continuada, de estar sempre aprendendo. Então, assim, chega gente recém-formado que com um ano tá atendendo super bem. Voando. E aí você vai ter a dedicação, né? Infelizmente a gente ainda tem um probleminha. Nós estamos numa região que não tem a mesma capacidade de qualidade de atendimento como a gente tem em outros lugares, né? E a gente que morou em São Paulo e tudo mais, mas que a gente isso não impede da gente tentar fazer com que essas pessoas também se qualifiquem, né? E eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo o nosso funcionário, desde a limpeza, né? A gente tem uma equipe de limpeza lá, muito engraçada, assim. Os líderes ajudam muito. Eu tenho a minha coordenadora da limpeza trabalha comigo desde quando começou o hospital. Isso é uma outra coisa legal, que eu tenho um grupo de pessoas, de líderes, que trabalham comigo desde o início do hospital. Então isso ajuda. A enfermeira desde o início, o coordenador de faturamento está desde o início. E essa da limpeza é muito legal, porque a gente faz uma palestra e fala para as pessoas: você não está limpando um hospital, você está ajudando a salvar a vida, porque a limpeza bem feita dela vai diminuir o número de infecção. Então ela já começa a olhar com outros olhos. Ela fala: poxa, se eu não limpar direito aqui vai dar infecção. Então, assim, a gente tem que mostrar isso para eles. Então isso é bem legal. Então, assim, hoje a gente terceirizou a empresa, inclusive é uma empresa grande, aí hoje ela faz todos os hospitais do Cor, quase todos. Mas as reuniões deles junto com a gente foi bem interessante disso, que é bem de mostrar que eles fazem parte de todo o processo, e eles têm a mesma importância. Não tem como você ter diminuição de uma infecção hospitalar se você não tiver uma boa estrutura de qualidade de limpeza e tudo mais, né? E assim, e aí vem um básico, né, que é lavar a mão. Poxa, a gente acha que não, mas você tem que ensinar do primeiro ao último. Um álcool que você tem que ter do lado. Então são detalhes. Aí eu falei da acreditação, ele fala isso, por exemplo. Para você ter ideia, o nível que chega a acreditação, o pessoal veio aqui para fazer todo o trabalho com a gente junto com o Cor. Essa semana vieram 4 auditores. E até de mudar o local onde tem um álcool. Então o álcool estava na porta, muito próximo da porta. Normal, assim, no geral a gente coloca perto da cama. Não vai ficar do lado, porque muitas vezes a pessoa, como está do lado da cama, muitas vezes ela não sai lá para pegar e voltar para usar o álcool. Muitas vezes ele vai fazer um exame, vai manipular o paciente. Coloca do lado da cama, porque quando ele for fazer, está tão perto que ele já chega e facilita. Então são detalhes, gente. E é onde a gente vai conseguir fazer a diferença. Então por isso a importância da acreditação também. É isso aí. Show de bola, viu? Mais dúvidas, meus filhos? Não, é isso aí. Aprender a ficar rico? Rapaz, Você vou até olhar meu extrato aqui. Vai que já tem 1 milhão aí. Foi dele, não foi meu não. Mas é interessante isso, assim. E aí eu falo para todo mundo também, assim, eu tento até tirar algumas coisas aqui para eles. E nunca pensei nisso, né? Assim, Guilherme, mas hoje eu tô lá por desafio, adoro, e sempre dinheiro vai ser consequência. Medicina e em todo o trabalho ele é consequência. Esquece de pensar em dinheiro em primeiro lugar. Nunca pensei nem um segundo. Quando fui montar o hospital foi desafio, foi uma coisa legal, não é fácil, lógico que você teve todos esses riscos, mas sempre pensei assim, o dinheiro vai ser consequência do seu trabalho. Você vai montar sua clínica, você vai ser um bom médico, é muito tranquilo. Faça primeiro, assim, o dia que você começar a pôr o dinheiro na frente do seu trabalho, você pode ter certeza que você vai ter problema. Então, você vai atender um paciente de graça, você vai pegar um convênio ruim e vai atender, porque esse paciente que você ganhar, não vou atender, hoje eu fico rindo, assim, me incomoda de ver gente, não vou atender esse convênio, me paga pouco. Poxa, e o pacientinho? Coitado. Tá precisando de você. Só que esse pacientinho que você vai ganhar pouco, ele tem um amigo que tem grana pra caralho, que vai te fazer uma cirurgia particular depois, ou que vai te levar depois. É uma então, rede assim, que às vezes não enxerga. É uma rede que não enxerga, esquece. Gente, dinheiro vai ser consequência. Se você fizer bom o seu trabalho, tudo vai acontecer. Então, assim, não coloque ele em primeiro lugar. Tá? Então, assim, talvez muito do meu resultado foi porque, logicamente, de fé, de acreditar, de trabalhar muito, de muita dedicação.
mas ao mesmo tempo nunca pensei nisso, né? Então assim, as coisas foram acontecendo. Eu falo que Deus pôs a mãozinha lá e vai, segue, que vai dar certo. Mas eu tenho uma história bem legal, assim, de uma grande amiga minha que um dia chegou e eu falando do medical e tudo mais, falou, Guilherme, sem perceber, eu conversando com ela e contando, eu falo isso muita empolgação, eu falei assim, Guilherme, e contando as dificuldades, né? Essas dificuldades que eu falei pra você, ela falou assim, ó, eu tenho certeza que vai dar certo, porque quando você fala das suas coisas, o seu olho brilha. Você tem um brilho nos olhos de tanto que você fala com tanta vontade, né? Então faça isso. Você vai ter sua carreira, você vai falar sobre... E aí volta a falar de medicina, né? Que a maioria vai ser médico e vai fazer medicina. Eu acho que o empreendedorismo é só uma complementação do que eles precisam ter. Mas você tem que fazer com um brilho nos olhos, você tem que gostar do que você faz, você tem que dedicar, você tem que fazer isso legal, você tem que fazer isso para crescer. Então assim, não adianta se pensar, puxa, eu vou fazer isso e vou fazer a especialidade que vai dar dinheiro, vou operar que vai ganhar mais dinheiro. Esquece, desse jeito você não vai crescer. Então isso acho que vai ser somente uma consequência, que foi um pouco que aconteceu com a gente. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Foi massa. Só lembrar Legal. vocês, o Dr. Guilherme vai estar no ETEM. Não é tem? Então, a galera que quer mais informações aí sobre como participar da palestra do Dr. Guilherme, @encontroetem, clica lá que vai estar descrito certinho aí em novembro, né? Novembro, eu tô só 18, vendo a né? data, se vai ser dia 19 ou dia 20. Dia 20, o negócio mas eu vou fazer uma palestra também sobre medicina e empreendedorismo. Essa vai ser boa. Tentar passar um pouquinho, a história é bem legal, assim, um pouco da minha história, os insights que a gente teve, e tentar passar para todos aí, assim, adoro isso. Eu brinco que hoje me dá muito trabalho vocês lá no hospital, viu? Então, assim, Mas medical interno não hoje- dá trabalho onde, meu Deus? Em Hoje casa o medical dormindo. é o maior serviço que mais tem internos. Isso foi uma luta para mim conseguir colocar, mas eu sei da importância de aprendizado. Eu sei como é importante esse lado final aí de vocês terminarem a sua graduação, de ter um lugar legal de trabalhar, de entender, de Aprender. saber onde você pode aprender, mas tem que dedicar. Aproveite o máximo quem está lá, e aí eu acho que, e além disso, passar um pouquinho dessa parte de empreender mesmo. Acho que todo mundo tem que, infelizmente, a faculdade precisava ter Essa ter uma grade. gradezinha lá, como é que você vai montar sua firma, como é que você vai mexer com dinheiro, o que é um BP, isso é engraçado, business plan, você tem que fazer um plano de negócio para B2B, você. B2C, B2 não sei o que lá, Se EBITDA. você não fizer um plano de Caralho. negócio, não adianta nada também. Eu vejo grandes médicos aqui, me incomoda isso. O meu plano Extremamente diferenciado. é ser rico. Qual que é o empecilho? Esse é o negócio. Também tem vários. Guilherme, cara, obrigado de verdade. Valeu por bom, você ter que vindo, joia, aceitado. parabéns. A gente conseguiu organizar uma data para você estar vindo aqui, justamente Que porque a bom. gente queria que você estivesse passando um pouco desse seu aprendizado que você teve durante esses 27 anos aí de medicina. Acho que eu aprendi muito, os meninos certeza. aprendem também. Meus filhos estão assistindo aí também. Quero que vocês participem do ETEM. É muito interessante, e deixa pra gente nos comentários aí alguma dúvida que vocês acabaram tendo, que vai que a gente chama de novo, né? Porque chamar já tá chamado, falta ele aceitar, falando, não, eu venho Tá tal dia, joia. moço, nós faz plantão aqui, porque é sempre muito, muito aprendizado. Meu muito obrigado, de verdade, valeu demais, a porta tá aberta pra você aí, o dia que você quiser chegar e ensinar mais um pouco. Não, obrigado, e assim, parabéns novamente pela iniciativa, tá muito legal. Acho que precisa ter isso, precisa passar um pouco também do pós-plantão, como vocês colocaram. O nome deu muito certo, assim, sai do plantão e aí, o que eu preciso aprender mais, né? E sempre que a gente pode passar um pouquinho da nossa história, do que a gente teve, o que a gente pode ensinar, né? Eu gosto disso, acho que se a gente passou e teve uma história, e acho que também a gente tem que também repassar o que a gente aprendeu. Isso faz parte da nossa vida, né? Não pode guardar para mim. Tenho humildade de falar que ainda tem muito a aprender. Estou aprendendo todo dia, aprendo demais, tem muito desafio, mas o que eu já aprendi, passar um pouco para vocês. Mas parabéns, projeto bem legal, eu já tinha ouvido falar, várias pessoas legais que estão aí com vocês. E
cresçam bastante. Amém, Muito bom. amém. Mamusca, obrigado mais uma vez dividir a mesa com Eu que você, é sempre uma agradeço. honra. Ótimo. Meu filho, satisfação. Tamo junto. Meus queridos, obrigado pela paciência, pela preferência, pela sua audiência. Fiquem atentos nos próximos episódios e ó, até mais. Falou! Beleza. Show de bola, cara. Show de bola.